Você já se perguntou se ter uma tatuagem é um pecado aos olhos de Deus? E se a Bíblia realmente proíbe essa prática tão comum nos dias de hoje? Prepare-se para uma revelação impactante que pode mudar completamente a sua visão sobre tatuagens e fé. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a descobrir pode ser a chave para entender de uma vez por todas o que a Bíblia realmente diz sobre as tatuagens. Bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os mistérios e ensinamentos das Escrituras de forma clara e profunda. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais controversos e debatidos entre os cristãos: as tatuagens. Será que a Bíblia realmente proíbe as tatuagens ou isso é apenas um mal-entendido? E o que as Escrituras têm a nos ensinar sobre a verdadeira essência da nossa fé e espiritualidade? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos bíblicos que podem transformar a sua compreensão e fortalecer sua fé. Vamos juntos explorar essa questão e descobrir a verdade. As tatuagens têm uma origem antiga e fascinante, que remonta a milhares de anos antes do nascimento de Cristo. Em diversas culturas antigas, as tatuagens eram utilizadas como um meio de comunicação, expressão pessoal e até mesmo como símbolos de proteção espiritual. No Egito Antigo, por exemplo, acredita-se que as tatuagens eram usadas para fins terapêuticos e espirituais, sendo aplicadas em sacerdotes e sacerdotisas para protegê-los em suas práticas religiosas. No Japão, elas tinham significados variados, desde marcas de status social até símbolos de devoção religiosa. Durante os tempos bíblicos, a prática de tatuar o corpo também existia entre os povos vizinhos de Israel. As culturas pagãs, como os cananeus e os egípcios, usavam tatuagens em rituais religiosos e para honrar seus deuses. Essas práticas, entretanto, eram vistas com desconfiança pelos israelitas, que seguiam uma tradição diferente. A lei de Moisés, conforme registrada no livro de Levítico, traz uma proibição clara. Não fareis cortes no vosso corpo por causa dos mortos, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esta passagem tem gerado muita discussão ao longo dos séculos, especialmente sobre seu contexto e aplicação nos dias de hoje. O significado cultural e religioso das tatuagens na antiguidade variava amplamente. Em algumas culturas, eram vistas como uma forma de proteção contra espíritos malignos, enquanto em outras, representavam marcos importantes na vida de uma pessoa, como ritos de passagem ou conquistas pessoais. No entanto, para os israelitas, a proibição de tatuagens estava ligada à distinção entre o povo de Deus e as nações pagãs ao redor. A marcação do corpo era frequentemente associada a práticas idólatras, que iam contra os mandamentos recebidos por Moisés. Explorar a origem e o significado das tatuagens nas culturas antigas nos ajuda a entender melhor o contexto histórico e cultural das Escrituras. Isso nos leva a questionar como essas práticas se encaixam na fé cristã moderna e se as proibições antigas ainda devem ser aplicadas literalmente hoje. Este é um tema complexo que merece uma análise cuidadosa e reflexiva, considerando tanto a tradição bíblica quanto as interpretações contemporâneas. A Bíblia, sendo uma coleção de textos sagrados, oferece diversas passagens que são frequentemente discutidas quando o assunto é tatuagem. A passagem mais citada é Levítico, capítulo 19, versículo 28. Não fareis cortes no vosso corpo por causa dos mortos, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Para compreender completamente esta passagem, é essencial explorar o contexto em que foi escrita e sua interpretação ao longo do tempo. Levítico é um livro da Bíblia que faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés.
Este livro contém várias leis e regulamentos destinados ao povo de Israel, muitos dos quais eram específicos para a época e cultura daquela sociedade. Levítico 19, 28 em particular, faz parte de uma série de leis que visavam manter os israelitas separados dos costumes pagãos das nações vizinhas. Naquela época, práticas como cortar o corpo e fazer marcas eram frequentemente associadas a rituais religiosos pagãos, muitas vezes realizados em honra aos mortos ou deuses específicos. Quando interpretamos esta passagem, é importante considerar que o objetivo principal era evitar que os israelitas adotassem práticas idólatras e mantivessem sua identidade como o povo escolhido de Deus. Este mandamento, portanto, não era uma simples proibição de tatuagens por razões estéticas, mas uma diretriz contra a imitação de rituais religiosos pagãos. Além de Levítico 19, 28, outras passagens da Bíblia são por vezes mencionadas em discussões sobre tatuagens, embora não sejam tão diretas. Por exemplo, em Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo escreve: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Este versículo é usado por alguns para argumentar que devemos cuidar do nosso corpo e evitar marcas permanentes, como tatuagens. Outra passagem que é frequentemente citada é Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Novamente, este versículo pode ser interpretado como um chamado para honrar a Deus com nossos corpos, o que para alguns pode incluir evitar tatuagens. No entanto, é crucial lembrar que a interpretação bíblica pode variar amplamente entre diferentes denominações e tradições cristãs. Alguns veem essas passagens como proibições claras, enquanto outros acreditam que a intenção original era muito mais sobre evitar práticas pagãs e manter a pureza espiritual do que proibir tatuagens especificamente. Portanto, ao considerar a questão das tatuagens, é importante buscar uma compreensão equilibrada e considerar tanto o contexto histórico quanto as perspectivas teológicas contemporâneas. A interpretação das Escrituras sobre tatuagens varia amplamente entre diferentes denominações cristãs, refletindo uma rica diversidade de perspectivas teológicas e doutrinárias. Enquanto algumas denominações adotam uma visão mais literal e restritiva, outras buscam uma interpretação mais contextual e flexível. Para muitas denominações cristãs conservadoras, como algumas vertentes do protestantismo e igrejas evangélicas, Levítico capítulo 19, versículo 28, é frequentemente citado como uma proibição clara contra tatuagens. Essas comunidades tendem a interpretar as Escrituras de forma literal, acreditando que os mandamentos dados a Moisés continuam relevantes e aplicáveis aos cristãos modernos. Para essas igrejas, tatuagens são vistas como uma forma de desfiguração do corpo, que é considerado o templo do Espírito Santo, conforme mencionado em Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Em contrapartida, outras denominações cristãs, como a Igreja Católica e algumas igrejas protestantes mais liberais, adotam uma abordagem mais contextual e histórica. Essas tradições teológicas frequentemente argumentam que muitas leis do Antigo Testamento foram específicas para o povo de Israel em seu contexto histórico e cultural, e que os cristãos modernos não estão obrigados a segui-las de forma literal. Nessa perspectiva, a proibição de tatuagens em Levítico era mais sobre evitar práticas pagãs e manter a identidade do povo de Deus, e não uma condenação universal e atemporal das tatuagens.
Teólogos e estudiosos bíblicos também oferecem uma ampla gama de opiniões sobre o tema. Alguns, como John Piper e R.C. Sproul, mantêm uma visão conservadora, sugerindo que, embora a Bíblia não proíba explicitamente as tatuagens, a prática pode ser questionável à luz de princípios bíblicos mais amplos sobre a santidade do corpo e a modéstia. Eles argumentam que os cristãos devem considerar seriamente as implicações espirituais e morais de tatuar seus corpos, ponderando se a prática glorifica a Deus e respeita o templo do Espírito Santo. Por outro lado, teólogos como N.T. Wright e Miroslav Volf oferecem uma visão mais contextual. Eles enfatizam a importância de entender as Escrituras dentro de seu contexto histórico e cultural, argumentando que muitas proibições do Antigo Testamento eram específicas para o tempo e as circunstâncias de Israel. Esses estudiosos sugerem que os cristãos devem focar mais nos princípios subjacentes das Escrituras, como amor, justiça e pureza de coração, do que em uma adesão estrita a proibições culturais e temporais. Além disso, a interpretação da questão das tatuagens também pode variar significativamente de acordo com o contexto cultural e histórico. Em muitas culturas ocidentais contemporâneas, as tatuagens são amplamente aceitas e vistas como uma forma de expressão pessoal. Em contraste, em algumas culturas mais tradicionais, as tatuagens ainda podem ser vistas com suspeita ou desaprovação. Essa diversidade cultural influencia como diferentes comunidades cristãs interpretam e aplicam os ensinamentos bíblicos sobre tatuagens. É importante lembrar que a interpretação bíblica é um processo complexo e multifacetado, influenciado por fatores teológicos, culturais e históricos. Não existe uma resposta única ou definitiva para a questão das tatuagens, e os cristãos são encorajados a buscar discernimento e orientação espiritual em suas próprias comunidades de fé. Ao considerar se fazer ou não uma tatuagem, os cristãos devem refletir sobre suas motivações, os ensinamentos de sua denominação e o impacto potencial em sua vida espiritual e comunitária. Nos dias de hoje, as tatuagens se tornaram uma forma popular de expressão pessoal e arte corporal. Mas como os cristãos veem essa prática? A visão cristã sobre tatuagens varia amplamente, refletindo uma diversidade de crenças e interpretações teológicas. Muitos cristãos modernos veem as tatuagens como uma forma legítima de expressão pessoal. Eles argumentam que, desde que a intenção por trás da tatuagem não vá contra os ensinamentos bíblicos, não há problema em ter uma. Para esses cristãos, as tatuagens podem ser uma maneira de expressar sua fé, homenagear entes queridos ou simplesmente celebrar marcos importantes em suas vidas. O versículo que diz que nosso corpo é um templo do Espírito Santo é frequentemente mencionado. Mas muitos acreditam que cuidar do corpo não exclui a possibilidade de ter tatuagens, desde que sejam feitas com consciência e respeito. Por outro lado, há cristãos que acreditam que as tatuagens ainda carregam conotações negativas. Eles veem as tatuagens como uma forma de desfiguração do corpo que Deus nos deu e acreditam que devemos manter nossos corpos puros e naturais. Alguns também associam tatuagens com rebeldia e práticas pagãs, alinhando-se com interpretações mais tradicionais das Escrituras. Para ilustrar essas diferentes perspectivas, vamos ouvir alguns testemunhos de cristãos que têm tatuagens. Maria, uma jovem devota, fez uma tatuagem de uma cruz em seu pulso após uma experiência de conversão significativa. Para ela, a tatuagem é um lembrete constante de sua fé e um símbolo de sua dedicação a Jesus. Minha tatuagem é uma expressão do meu amor por Cristo e me lembra diariamente do sacrifício que ele fez por mim, diz Maria. Por outro lado, João, que também é cristão, decidiu cobrir suas tatuagens após se converter.
Quando encontrei Jesus, senti que minhas tatuagens representavam uma fase da minha vida que eu queria deixar para trás. Cobri-las foi uma forma de simbolizar minha nova vida em Cristo. Ele compartilha. A aceitação de tatuagens nas igrejas modernas também varia. Em algumas congregações, especialmente aquelas com uma abordagem mais contemporânea e inclusiva, as tatuagens são amplamente aceitas e até celebradas como formas de expressão pessoal e artística. Essas igrejas frequentemente promovem a ideia de que o amor e a aceitação de Deus transcendem a aparência externa. Elas encorajam seus membros a se expressarem de maneiras que ressoem com sua fé e individualidade. Entretanto, em igrejas mais tradicionais, as tatuagens podem ser vistas com reservas. Alguns líderes religiosos aconselham seus membros a evitarem tatuagens, argumentando que o corpo deve ser mantido da maneira mais natural possível. Nessas congregações, as discussões sobre tatuagens frequentemente giram em torno da interpretação literal das Escrituras e da importância de seguir tradições estabelecidas. Apesar dessas diferenças, é claro que a visão cristã sobre tatuagens está evoluindo. Cada vez mais, os cristãos estão adotando uma abordagem mais aberta e reflexiva sobre a prática, considerando tanto o contexto bíblico quanto as realidades culturais modernas. O importante é que cada cristão busque orientação espiritual e reflita sobre suas próprias motivações e crenças ao considerar fazer uma tatuagem. Quando falamos sobre moralidade e espiritualidade cristã, é essencial entender o verdadeiro foco dessas questões. No cerne da fé cristã, a moralidade não se resume a uma lista de regras externas, mas sim à transformação do coração e à busca por um relacionamento autêntico com Deus. Jesus frequentemente enfatizou que a verdadeira espiritualidade vai muito além da aparência externa, focando na pureza do coração e na sinceridade das intenções. A Bíblia é rica em exemplos que destacam a importância da vida interior sobre a aparência externa. Um dos mais conhecidos é a história do rei Davi. Quando Samuel foi enviado para ungir o próximo rei de Israel, ele foi instruído a não olhar para a aparência física dos filhos de Jessé. Deus disse a Samuel: "Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração." E Samuel, capítulo 16, versículo 7. Este versículo sublinha a verdade de que Deus valoriza o coração puro e as intenções sinceras acima das aparências externas. Outro exemplo poderoso é encontrado nos ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha. Em Mateus, capítulo 6, versículo 1, Jesus adverte: "Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus." Aqui, Jesus enfatiza que as ações devem ser realizadas com um coração sincero, não para impressionar os outros, mas para agradar a Deus. Este ensinamento reforça a ideia de que a espiritualidade autêntica é uma questão do coração e não de exibições externas. A importância da vida interior sobre a aparência externa também é refletida na parábola do fariseu e do publicano em Lucas, capítulo 18. O fariseu se vangloria de suas boas obras e aparência de piedade, enquanto o publicano, reconhecendo seus pecados, clama por misericórdia. Jesus conclui que o publicano, e não o fariseu, saiu justificado. Esta parábola ilustra claramente que Deus valoriza a humildade e o arrependimento genuíno mais do que qualquer demonstração externa de religiosidade. Para os cristãos, a moralidade deve ser uma expressão do amor e da justiça de Deus em suas vidas. Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus."
A transformação do entendimento e do coração é o que leva à verdadeira espiritualidade. Este processo de renovação é contínuo e reflete-se em ações que brotam de um coração moldado pelos valores de Deus. A fé cristã ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não reside em sua aparência física, mas na qualidade de seu caráter e em sua relação com Deus. Em Provérbios, capítulo 31, versículo 30, lemos: "Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada." Este versículo aplica-se a todos os cristãos, ressaltando que o temor e a reverência a Deus são mais preciosos do que qualquer atributo externo. Em suma, a moralidade e espiritualidade cristã são fundamentalmente questões do coração. Deus não está preocupado com a nossa aparência externa, mas com a sinceridade e pureza do nosso coração. Ele deseja que nossas ações sejam motivadas por um amor genuíno e uma devoção verdadeira a Ele. Portanto, ao considerar práticas como tatuagens ou qualquer outra expressão externa, o foco deve ser sempre a intenção e o coração por trás dessas ações. Quando se trata de tatuagens, os cristãos muitas vezes se deparam com uma série de prós e contras a serem considerados. Vamos explorar os argumentos a favor e contra tatuagens do ponto de vista cristão, refletir sobre como elas podem impactar a vida espiritual e social de um cristão e oferecer alguns conselhos para aqueles que estão pensando em fazer uma tatuagem. Primeiro, vamos olhar os argumentos a favor das tatuagens. Muitos cristãos defendem que as tatuagens podem ser uma forma legítima de expressão pessoal e espiritual. Elas podem servir como lembretes visuais de fé, passagens bíblicas ou símbolos religiosos que têm um significado profundo para a pessoa. Além disso, em um mundo cada vez mais diversificado, as tatuagens podem ser uma forma de conectar-se culturalmente e artisticamente com os outros, mostrando que a fé cristã não é limitada por aparências externas. Por outro lado, existem argumentos contra tatuagens que muitos cristãos consideram importantes. Alguns acreditam que tatuagens podem ser vistas como uma forma de desfiguração do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eles argumentam que devemos manter nossos corpos tão próximos da criação original de Deus quanto possível. Além disso, há preocupações sobre a associação de tatuagens com rebeldia ou culturas que podem estar em desacordo com os valores cristãos. A reflexão sobre como tatuagens podem impactar a vida espiritual e social de um cristão é crucial. Espiritualmente, é importante que qualquer decisão sobre tatuagens seja feita com oração e consideração. Devemos perguntar a nós mesmos se a tatuagem glorifica a Deus e se estamos em paz com essa decisão diante dele. Socialmente, as tatuagens podem influenciar como somos percebidos por outros cristãos e pela comunidade em geral. Em algumas congregações, as tatuagens podem ser aceitas e até celebradas, enquanto em outras podem ser vistas com desconfiança. Para aqueles que estão considerando fazer uma tatuagem, aqui estão alguns conselhos importantes. Primeiro, reflita profundamente sobre o motivo por trás da tatuagem. Pergunte a si mesmo se a tatuagem reflete sua fé e valores cristãos de maneira positiva. Em segundo lugar, considere a permanência da tatuagem. Tatuagens são permanentes e, embora possam ser removidas, o processo é doloroso e caro. Pense no futuro e em como você pode se sentir sobre a tatuagem daqui a muitos anos. Terceiro, consulte sua comunidade de fé. Converse com líderes religiosos ou mentores espirituais sobre sua decisão. Eles podem oferecer orientação e perspectivas que você talvez não tenha considerado. Além disso, escolha um design que tenha um significado profundo e duradouro. Evite tendências passageiras que podem perder seu apelo com o tempo. E, finalmente, escolha um estúdio de tatuagem respeitável e higiênico.
A saúde e segurança são de extrema importância e um ambiente limpo e profissional ajudará a garantir que sua tatuagem seja bem feita e segura. Em última análise, a decisão de fazer ou não uma tatuagem é pessoal e deve ser tomada com cuidado e oração. Lembre-se de que, como cristãos, somos chamados a glorificar a Deus em tudo o que fazemos, incluindo as escolhas que fazemos sobre nossos corpos. Se você está interessado em explorar mais sobre como equilibrar suas escolhas pessoais com sua fé cristã, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Estamos aqui para ajudá-lo a navegar essas questões e crescer na fé, sempre buscando a sabedoria de Deus em todas as áreas de nossas vidas. A questão: a Bíblia proíbe tatuagens. Não tem uma resposta única e definitiva. A interpretação varia conforme o contexto cultural, histórico e teológico. O mais importante é refletir sobre suas motivações e buscar orientação divina. Lembre-se de que a fé cristã valoriza a pureza do coração mais do que a aparência externa. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. Vamos continuar explorando juntos as maravilhas da Bíblia e fortalecendo nossa fé.